podcast do seu doutor, retornando hoje. Aqui um patrocínio da nossa Policlínica Sagrada Família, onde nossa especialidade é você. Alguns dias atrás nós começamos com alguns especialistas em algumas áreas da nossa clínica e hoje estamos começando aqui com a gastroenterologia em foco. Hoje eu conto aqui com a doutora Marina Lobo, que é coordenadora da gastro do Hospital Geral de Vitória da Conquista, preceptora da residência médica em gastroenterologia do mesmo hospital, gastroenterologista, e a doutora Cíntia Fogaça, também gastroenterologista, que as duas fazem parte aqui do corpo clínico da nossa clínica, que muito nos honra. Vamos conversar um pouco sobre gastroenterologia, sobre alguns aspectos. Às vezes, começar a ficar mais próximo aqui, quando a gente fala de gastro, as pessoas falam tantos temas que a gente não sabe se são assim mesmo, e a gente tenta transformar num português claro. Por exemplo, toda dor que eu tenho no estômago é uma gastrite? Isso é verdade? A gastrite existe mesmo? Ela é um diagnóstico de endoscopia ou nós médicos achamos que ela é um diagnóstico de biópsia? Isso é só para complicar a cabeça? Ou como é que funciona isso? Na verdade, a gastro é a melhor parte de todas, né? Então, a gente começou hoje a focar na melhor especialidade. A gente usa o termo gastrite na prática clínica, é muito comum o paciente trazer para a gente durante a consulta, eu estou com gastrite nervosa, né? Eu estou com dor no estômago e ele já se autodiagnostica com gastrite. A gente sabe que a gastrite é um diagnóstico histológico, mas a gente tem alguns sinais e sintomas clínicos que nos possibilitam levar ao diagnóstico de uma síndrome dispéptica, entre eles a gastrite, doença do refluxo, intolerância alimentar. Então, a gente fala que a gente nunca examina o paciente, nunca avalia um sintoma específico ou um resultado de exame específico. O paciente, inclusive, pode ter sintomas no exame normal. A endoscopia ela serve para ajudar a gente no diagnóstico diferencial, principalmente o paciente com doença do refluxo, para a gente avaliar a complicação da doença do refluxo, estenose, esôfago de Barrett, mas serve para fazer diagnóstico diferencial de esofagite eosinofílica. E o paciente ele pode ter sintomas no exame normal. A gente vai tratar a clínica do paciente e os exames complementares eles servem para nortear se está faltando alguma coisa, se tem algum diagnóstico diferencial que a gente está deixando passar batido. Então, a gente não considera só o resultado de exame, é o conjunto. Exame complementar, mais sintomas, mais anamnese, mais exame físico. Perfeito. O paciente que fala que está com gastrite, geralmente é o paciente que queixa de queimação. E, como Cíntia mencionou, existe um diagnóstico diferencial amplo para queimação no estômago. Inclusive até de doenças que não são relacionadas com o estômago, como, por exemplo, doenças relacionadas à vesícula, à causa cardíaca. Então, essa avaliação dentro do consultório, essa seleção dos exames para a investigação é super importante. O primeiro grande detalhe que a gente vê aqui foi falado muito rapidamente, mas todos os aspectos. O exercício da medicina ele é feito com anamnese, exame físico, exame complementar. O que é anamnese? É entrevista, é conversa. 85% do diagnóstico a gente faz na conversa. Conversando, você faz ideia do que o paciente tem. Mais ou menos 10% do diagnóstico no exame físico e apenas 5% o exame complementar. Porque às vezes o paciente quer fazer uma endoscopia a qualquer jeito. E tem a sua gastrite nervosa. Como foi bem definido aqui, gastrite é um diagnóstico histológico. Você faz uma biópsia e não no microscópio, o patologista diz que tem. Mas na endoscopia a gente pode ver isso, se tem uma gastrite ou não, se tem uma úlcera ou não. E quais seriam as principais indicações de se fazer uma endoscopia? A gente tem o que nós chamamos de sinais de alarme para a realização da endoscopia. Então, pacientes acima dos 45 anos, pacientes que tiveram o relato de ter sangramento no cocô ou sangramento no vômito é outra indicação. Uma perda de peso junto com esse sintoma de queimação no estômago. Sinais de alarme, né? O que a gente chama de sinais de alarme, exatamente. Náuseas, vômitos persistentes também é uma indicação. A investigação de anemia ferropriva envolve também a realização de exames endoscópicos. Então, mais uma vez, essa avaliação no consultório é super importante para que esse exame seja bem indicado, porque não é um exame isento de risco. Então, saber... Não é um exame terapêutico, né? Exatamente. Grande parte dos pacientes querem fazer endoscopia periódica achando que estão se tratando durante o procedimento. Perfeito. E é mais difícil desconstruir isso durante a consulta do que apenas solicitar endoscopia, né? Qual que é a real indicação? Tem um histórico familiar, tem sinais de alarme, sintomas identificados. É muito mais difícil para a gente desconstruir esse conceito do paciente que a endoscopia tem que ser feita anualmente porque ele acha que ele está se tratando durante. A gente tem endoscopia terapêutica, né? Mas grande parte são endoscopias diagnósticas que não têm essa indicação precisa, né? Perfeito. Mas um detalhe interessante, porque a gente vê o paciente diz, bom,
vamos comentar sobre o que a gente ouve, né? Sim. O paciente acha que se o Dr. X pediu uma endoscopia, ele mostrou para o Dr. X, o Dr. Y tem que pedir outra. E às vezes quer repetir com um certo período, a gente não identifica a necessidade, como disse a doutora Marina aqui, não é isento de risco. Exatamente. Os riscos são mínimos, a gente conhece, a gente trabalha num ambiente seguro, com tudo previsto, mas mesmo assim podem acontecer coisas fora do comum, dificuldades respiratórias, aspiração de secreção, problemas maiores, perfuração, hemorragia, complicações que felizmente são eventuais, principalmente no exame diagnóstico, talvez no exame terapêutico os procedimentos sejam mais complexos, mas então não precisa fazer endoscopia toda semana porque está com gastrite nervosa. Não, definitivamente não. E outra coisa, a gente diminui o risco do procedimento com indicação precisa e no local que tenha suporte. Né? Um local que tenha um profissional habilitado, equipe de anestesia, esse paciente vai estar monitorizado, então se houver intercorrência, a gente consegue lidar com a intercorrência. Então isso também é importante. Com certeza. Recebemos uma pergunta aqui do Dr. Ramon Mendes. Muito obrigado, Dr. Ramon Mendes. Ramon é um coloproctologista famoso da nossa cidade, inclusive recentemente foi eleito presidente da Sociedade Brasileira de Coloproctologia no congresso que acontecerá em Salvador, acho que 2029, 2030, por aí. E ele pergunta uma pergunta clássica: a gente trata a esofagite eosinofílica? A esofagite eosinofílica antes que esse paciente complique, né? Como é que tratamos? Como é que faz o diagnóstico? O que é isso? O que é esofagite eosinofílica? A gente fala que o diagnóstico vem crescendo muito, né, Marina? E a gente fica se perguntando, é porque a gente está fazendo mais exame, a gente está biopsiando mais pacientes antes, a gente biopsiava, porque a gente tem um padrão, né, endoscópico, que é característico da esofagite eosinofílica, que são as estrias, né? Mas a gente pode ter pacientes que não têm esse padrão e a gente acaba biopsiando por conta da sintomatologia. Geralmente o paciente ele pode ter sensação de engasgo, pode ter dor torácica ou os sintomas idênticos aos sintomas da doença do refluxo, azia e queimação. E a gente só consegue fazer esse diagnóstico diferencial com as biópsias com contagem de eosinófilos, né? Por algum período a gente achou que fosse até um espectro da doença do refluxo, tanto é que um dos tratamentos iniciais é com tratamento da doença do refluxo, com inibidor de bomba de prótons em dose dobrada, mas hoje a gente tem a possibilidade de uso de corticoide e até imunobiológico no paciente que não consegue responder, né? E é uma doença que ela é mais prevalente em homens e principalmente em pacientes em pessoas jovens, isso é importante também. Então, geralmente é aquela pessoa que engasga com alimentos sólidos. Então, fui num churrasco e aí comi uma carne, a carne ficou entalada, às vezes, inclusive, com necessidade de endoscopia por impactação alimentar, para que esse alimento seja retirado do esôfago. E é um importante diagnóstico diferencial, como a Cíntia mencionou, da doença do refluxo. E a pergunta dele, né, se precisa ser tratado, sim, precisa ser tratado, porque é uma doença crônica e é uma doença que evolui. E ela complica. Como que ela complica? A esofagite eosinofílica a longo prazo, ela pode levar a uma estenose, então uma diminuição da passagem desse canal que é o esôfago, da comida até o estômago. E isso, inclusive, essa estenose pode ser tão grande ao ponto do alimento não mais passar e de ter dificuldade, inclusive, da deglutição de alimento líquido em casos mais avançados. E nesses casos, isso é difícil de ser tratado, porque requer intervenções endoscópicas também. Então, o ideal é esse paciente ter um diagnóstico preciso e precoce para que essa complicação não aconteça. Ok. Já que estamos falando em esofagite, eu estou falando de doença do refluxo, é outra doença que o diagnóstico também é evidentemente, inicialmente, clínico. É na entrevista, na anamnese, que você faz uma ideia segura. Essa também tem tratamento, também precisa de endoscopia, não precisa. Eu vou ter que fazer endoscopia por causa da minha esofagite nervosa, do refluxo. Só por conta da esofagite nervosa você vai tratar o nervosismo e depois a gente trata. Até tranquilizar-se, né? A gente fala que a doença do refluxo ela é multifatorial. Então, o paciente que vem querendo apenas um remédio para tratar refluxo e não muda estilo de vida, a gente não vai conseguir tratar. Eu tenho que entender como esse paciente dorme, se esse paciente ronca ou não, porque a apneia do sono piora a doença do refluxo. Como que é o padrão alimentar desse paciente? Se esse paciente faz ou não atividade física, como que é o tipo de alimento que esse paciente ingere, se tem obesidade ou não, se a gente está falando de gestante ou não, né, que tem um comprometimento também. Então, é um diagnóstico multifatorial, eu não preciso da endoscopia para fechar diagnóstico, endoscopia normal não faz um diagnóstico de doença do refluxo.
A gente tem graus de esofagite, né? E a depender do grau, eu preciso tratar e repetir essa endoscopia para ter um controle se essa mucosa realmente cicatrizou. Mas o paciente, ele não pode esperar que o remédio vai resolver tudo sozinho, se ele não tiver uma mudança no estilo de vida, assim que a gente finalizar o tratamento. Esses sintomas, eles vão retornar, né? E a gente tem que lembrar que o trato gastrointestinal é o nosso segundo cérebro, né? Então, a gente fala que a gente hoje é psiquiatra do trato gastrointestinal. Então, se esse paciente tem sintomas de ansiedade, tem outros sintomas associados, isso também a gente pode ter sintomas relacionados à doença do refluxo e eu não posso tratar só questão de acidez, eu não posso tratar só pH, eu tenho que tratar também o fator gatilho. Perfeito. No caso do refluxo, inclusive, não é, como o Cíntia mencionou, a endoscopia ela não é nem o padrão ouro para o diagnóstico. Então, se a gente for pensar em um exame que realmente confirma, não vai ser a endoscopia a primeira escolha. A gente tem a pH-metria aí para esse fim. E dentro da gastroenterologia existe uma coisa muito importante que são os diagnósticos empíricos, que a gente usa isso em muitas situações e o tratamento do refluxo pode ser uma delas. A realização da endoscopia nesse contexto vai entrar o que a gente falou no início do podcast com relação aos fatores de risco, sinais de alarme. Então, nesse contexto, para aqueles pacientes que apresentam os sinais de alarme, aí sim a gente faria uma endoscopia para o diagnóstico também, inicialmente. Ou seja, precisamos ser entrevistados por alguém que esteja habilitado, entenda de que se trata, para nortear o tratamento adequado. Como foi bem dito aqui, a endoscopia não faz o diagnóstico, também pode não afastar. É um quadro clínico, é clássico o quadro clínico do refluxo. Doutora Sandra Martins está nos acompanhando. Muito obrigado, doutora Sandra. Parabéns ao Dia do Gastroenterologista, o orgulho das colegas da clínica, o orgulho do trabalho das meninas. E ela pergunta se... dela. Estava até conversando aqui sobre o seu trabalho aqui que é a nossa... A importância da CPRE na cidade, né? A nossa colega aqui que desenvolve a CPRE, que nós discutimos no dia aqui. Eu acho que você que nos ouviu, a gente já pode falar CPRE, você sabe do que se trata. Exatamente. Se não sabe, procure lá em @doutor.augusto.cândido no YouTube, que está lá. Procure lá que está lá. E ela pergunta aqui, citar algumas doenças que necessitam de endoscopia periódica. Isso existe? Se ela disse, existe, né? Existe, né? Se Sandra falou, a gente confia. Um exemplo dessas alterações, por exemplo, o paciente que faz endoscopia, a gente consegue identificar uma metaplasia intestinal, é um paciente que tem um risco aumentado de desenvolver câncer, e é um paciente que a gente vai precisar repetir esse exame para avaliar a evolução, né? Se a metaplasia é completa ou incompleta, isso também indica a nossa preocupação, o risco disso evoluir. E um exemplo clássico que a gente tem de uma das alternativas é o paciente que faz endoscopia e ele vem com H. pylori, né? Então, uma das formas de fazer o controle de tratamento pós-H. pylori é repetir essa endoscopia com novas biópsias. Aí eu posso fazer só biópsias ou eu posso fazer teste de urease mais biópsias, nunca teste de urease sozinho, para ter esse controle pós-tratamento. Perfeito. Existem doenças crônicas também, doenças que a gente ainda não tem tratamento, mas tem acompanhamento e tem, na verdade, não tem um tratamento curativo, né? Mas tem um tratamento para controle de doença e que tem complicações a longo prazo que também vão requerer a realização da endoscopia não periódica, no sentido de várias vezes ao ano, porque a gente estava conversando sobre exatamente, mas com intervalo de tempo. Por exemplo, um paciente com doença celíaca, ele é um paciente que a longo prazo ele pode complicar com algumas alterações intestinais, inclusive risco de câncer. Então é um paciente que durante o curso da sua doença vai repetir endoscopia algumas vezes. Outras doenças, por exemplo, como a doença de Crohn, com acometimento de trato gastrointestinal alto, a gente vai reavaliar essa atividade da doença fazendo endoscopias também. Então, são alguns exemplos. Algumas situações. Outro exemplo importante é lembrar que o paciente hepatopata ou o paciente que tem hipertensão portal, ele precisa fazer endoscopia para que a gente consiga avaliar varizes, tanto de esôfago quanto varizes gástricas, né, para auditar se precisar do beta-bloqueador, se precisar fazer procedimento intervencionista de ligado elástico, para evitar que esse paciente sangue.
Às vezes tem alguns palavrões, a gente tem que esmiuçar. Doutora fala, é porque nós que conhecemos um pouco do termo, a gente fala com muita naturalidade. Alguém ouve do lado de lá, metaplasia, fala, mas metaplasia é coisa de desejo, de comer. Doença celíaca é o quê? É doença ligada ao céu, celíaca? O que será? O que seria metaplasia? A preocupação com a metaplasia, porque o que é isso? Metaplasia é quando a gente fala que a gente pode mudar, falando mas sempre mudar o padrão de célula do estômago. Então, quando a gente começa a fazer essas alterações de célula, a gente aumenta o risco dessa célula mutar a ponto de ter um câncer. Então, não é mais a célula original do estômago. A gente tem várias causas, a principal delas é a presença do H. pylori, né? Por isso que a gente fala no diagnóstico precoce. Se a gente consegue tratar o H. pylori antes da metaplasia, a gente está diminuindo ainda mais o risco de evolução para câncer. Então, é como se a gente tivesse alterado o padrão inicial do estômago para uma célula nova. E essa célula pode se dividir a ponto de se tornar um tumor. Importante a definição de metaplasia, nós temos uma mucosa que os exames endoscópicos eles veem basicamente mucosa. E essa mucosa ela tem um tipo de célula normal. E essa célula se muda. E essa mudança pode predispor à formação de um câncer. Então, metaplasia seria isso. Mas falar de H. pylori... E falando da metaplasia, mais uma vez, da importância da realização da endoscopia em serviços, né, bem estruturados, com aparelhos, né, modernos e com uma equipe capacitada justamente para a gente conseguir fazer a biópsia e pegar os locais dessas alterações que poderiam predispor ao surgimento do câncer. Porque às vezes a gente acaba fazendo a endoscopia, né, em alguns lugares onde a gente não tem essa visualização tão bem feita da mucosa e um diagnóstico que poderia ser precoce e infelizmente acaba sendo postergado por conta disso. A doutora falou aqui do H. pylori, Helicobacter pylori, a gente lembra historicamente, foi descoberto em 1982 por Marshall e Warren lá na Austrália. Teve até uma coisa histórica, porque em 1985 eles não conseguiam convencer de que havia associação da bactéria com a doença. O Marshall fez uma endoscopia, fez uma biópsia do estômago, mostrou que era normal, bebeu a cultura do bicho, fez depois, mostrou que era, tomou os antibióticos por 10 dias e aí caiu no conhecimento popular, tanto que em 2005 eles receberam o prêmio Nobel por conta disso. Aí hoje vem a pergunta. Bom, prevalência, quase todo mundo tem. Todo mundo que tem o H. pylori tem que tratar? Ele não tem um fator protetor contra doenças do esôfago? Ou seja, a gente tem que beber Helicobacter porque protege o esôfago? Não, por favor, não. Ele tem que ser tratado sempre. E depois que a gente trata, você precisa repetir a endoscopia para saber se tratou. Aquela história do teste respiratório para se livrar da endoscopia funciona? Tem o teste da urina também, funciona. Como é que funcionam essas coisas? Na verdade, a gente fala o seguinte, nem todo paciente que tem H. pylori vai evoluir para complicações. A gente sabe que tem a questão da virulência da cepa, só que a gente não consegue estudar a virulência da cepa em todos os pacientes. Então, se a gente diagnosticou o H. pylori, a gente tem que tratar o H. pylori. Só se você tiver associado à doença, à úlcera principalmente do adenal, do adenite, ou não? Na verdade, não. Exatamente. Eu não vou pesquisar H. pylori se eu não tenho a intenção de não tratar. Então, começa por aí. O paciente que a gente vai investigar o H. pylori é aquele paciente que tem os sintomas relacionados à gastrite, por exemplo, que a gente conversou um pouquinho disso no início. Então, sensação de queimação, de que a barriga está ficando distendida, às vezes uma anemia que a gente não sabe de onde vem, pode ser por conta do H. pylori, deficiência de vitaminas podem estar relacionadas com H. pylori. Então, no paciente com indicação de pesquisa relacionada a esses sintomas ou alterações laboratoriais, a pesquisa vai ser feita. E uma vez que a gente encontrou a bactéria, a gente não vai ficar olhando só para ela, não. Vamos tratar vamos tratar em todo mundo, certo? Ok. Quando eu fazia faculdade ainda, não existia a história da Helicobacter pylori, começou com tratamento e, por uma coincidência, por uma curiosidade, eu fazia cirurgia geral e nós operávamos muito. Nós operávamos a VGT, a vagotomia troncular, contractomia, isso era padrão. Essas cirurgias desapareceram depois do tratamento com H. pylori. Hoje você tem cirurgia de úlcera quase que estritamente nas suas complicações, estenose, hemorragia que o endoscopista não conseguiu debelar, que quase impossível. Isso hoje na endoscopia você quase sempre consegue. Mas, ou seja, isso é um fato real, mudou. Inclusive, como ela é uma evolução, né? A evolução.
Inclusive, como a bactéria também é sabida, o tratamento que era 7 dias no passado, hoje parece que são 14 dias. E os antibióticos, o uso das medicações para supressão ácida estão mudando. Então, a beleza da medicina, na verdade, está nessa constante evolução, exatamente. Então, olha como é bonito. Exatamente. Antigamente, muitas complicações aconteciam que hoje já não acontecem. Muitos procedimentos, né, a gente parou de fazer, graças a Deus. Muitos efeitos colaterais de medicação a gente já consegue reduzir também com o uso de algumas outras medicações. Então, graças a Deus, a medicina está em constante evolução. Exatamente. Isso é interessante falar de evolução. Eu vivi um pouquinho da evolução da medicina, que eu me lembro do surgimento do omeprazol e do misoprostol, que inicialmente, depois ele ficou famoso, que é o Citotec, porque se descobriu, ele era um potente inibidor da produção ácida gástrica e ele era usado para tratamento de úlceras, mas depois se descobriu que ele tem ações lá para induzir o aborto, e hoje é um medicamento usado mais com suas indicações nessas situações. Eu me lembro quando surgiu a famotidina, quer dizer, era cimetidina e famotidina e ranitidina, depois veio o omeprazol, acabou com todas aquelas, porque aquelas ali são só um bloqueador H2, que são uma das 3 formas de criar ácido no estômago. Tem a serotonina, tem a gastrina, a prostaglandina e o H2. E aí veio agora mais um novinho, que é o vonoprazol, que já não tem nem naquela necessidade de jejum para tomar, que era clássica no omeprazol, no pantoprazol. Um desbanca o outro, a gente ainda pode prescrever um omeprazol hoje. Tem espaço para todo mundo. Cabe todo mundo no barco, né? É que assim, as medicações elas foram evoluindo e com essa evolução eu tenho menos evento adverso, eu tenho um tempo de ação menor. Então as medicações elas foram evoluindo também, né? Então hoje é muito difícil procurar um especialista para a gente prescrever um omeprazol, né? Então a gente opta por medicações mais seguras, com efeito maior, com mais potência, né, farmacológica, e o mais importante de tudo, gente, essa questão de usar remédio a vida inteira hoje é muito difícil. Então eu falo que o gastro, ele desprescreve o omeprazol, ele desprescreve o pantoprazol. A gente usa por período delimitado de tempo, a menos que o paciente tenha uma outra indicação. O paciente que faz uso crônico de AS, de anticoagulante, né, o paciente que tem outras comorbidades, aí sim a gente vai insistir na medicação com a menor dose possível, mas eu falo que a gente mais desprescreve do que a gente prescreve, porque esses tratamentos a gente faz com tempo determinado, né? Porque são medicações altamente seguras, mas são medicações que têm eventos adversos, né? Efeitos colaterais ao longo do tempo. Então, por que saiu aquela mídia, né? Falando que o omeprazol causava câncer? Porque estava muito relacionado à questão câncer e demência. Muito relacionado ao uso crônico. É um medicamento que todo mundo usa, que você consegue ir na farmácia, você consegue comprar, tem um vizinho que usa, um familiar que usa, você começa a usar por conta própria. Exatamente. Mas eram pacientes que é uma população que já tem um risco alto de câncer, né? Quando eles começaram a avaliar, e também tem a questão da mudança da absorção de vitaminas, de ferro. Então, o paciente que a gente tem que manter o acompanhamento, tem que manter o uso, a gente acompanha e a gente avalia tudo isso e a gente faz a reposição se houver necessidade. Com relação ao vonoprazan, é importante a gente dizer que é uma medicação que está na moda agora, né? Ela é uma queridinha e ela, quando a gente olha, por exemplo, os guidelines recentes aí, falando de H. pylori, os últimos congressos, até os congressos mais importantes da gastroenterologia aqui no último ano, de fato a gente teve um crescimento muito grande dessa medicação. O que acontece com relação ao H. pylori? A gente teve, principalmente no período da pandemia, né, Cíntia, um uso indiscriminado da azitromicina. Então, um dos antibióticos que a gente usa no tratamento do H. pylori é primo da azitromicina. Então, veio com o tempo, exatamente, vem se perdendo com o tempo essa efetividade no tratamento do H. pylori. E o vonoprazan ele veio para ajudar a diminuir essa perda de efetividade. Então, a gente tem usado ele bastante no caso do tratamento do H. pylori, que a gente falou aqui também, justamente por conta disso, para conseguir essa supressão ácida um pouco maior e um pouco mais duradoura. E tem se percebido que isso tem aumentado a chance da gente erradicar, a chance da gente combater essa bactéria, que é o nosso principal objetivo quando a gente trata.
E depois que a gente trata, a gente precisa, aí vem a outra pergunta, repetir a endoscopia para saber se tratou, repete com quanto tempo, ou o teste lá da urina, ou o teste de não sei o quê. Não tem teste da urina, é o teste do cocô. E o respiratório funciona? O respiratório funciona, o problema é que a gente não tem uma disponibilidade grande, né? A gente tem centros de pesquisa. Ou seja, a gente dispõe mais da endoscopia. Endoscopia e a pesquisa de antígeno fecal, né? Que é uma outra arma que a gente tem, que pode ser usado tanto para fazer diagnóstico quanto para fazer o controle pós-tratamento desse paciente. Perfeito. Existem algumas situações que a gente prefere a realização com uma nova endoscopia. Então, por exemplo, o paciente que tem uma úlcera, nesse paciente eu não vou escolher fazer um controle de cura com um antígeno fecal. Eu preciso reavaliar essa úlcera dele. Exatamente, se ela cicatrizou ou não. Então, nesses pacientes, a gente vai repetir a endoscopia em detrimento da realização de um exame não invasivo. E importante também que não é logo em seguida da tomada do antibiótico. Então, terminei o antibiótico hoje, quero fazer endoscopia amanhã. Não é assim. A gente aguarda um tempo para a realização dessa endoscopia ou para a realização desse antígeno fecal, que é ali a partir do mês após o tratamento, então pelo menos 4 semanas após o tratamento. E importante que às vezes a gente não fala isso na consulta, o paciente não entende e isso não pode ser esquecido, que para refazer essa endoscopia ou para coletar o antígeno fecal, até aquele omeprazol simples, até aquele esomeprazol ou vonoprazan atrapalha a detecção. Então ele tem que ser retirado antes da endoscopia também, aí pelo menos 15 dias. E não é só o antibiótico para tratar H. pylori. Qualquer tipo de antibiótico, se o paciente tiver usado, né, a menos de 30 dias, a gente sabe que dá uma alta chance de vir negativo, né, de um falso negativo. Perfeito. Então, teste da urina não existe. Não vamos fazer teste da urina do cocô. O teste respiratório é difícil, a acessibilidade. O do cocô também, mais ou menos. Então, vamos fazer endoscopia. Geralmente após... No lugar que tenha os critérios mínimos. Perfeito. Preferencialmente após 4 semanas do tratamento. Isso mesmo. E você não pode estar usando nenhum desses bloqueadores. Nenhum Que são omeprazol, pantoprazol, nem antibióticos para outras coisas que podem atrapalhar o seu exame. É um gastroenterologista. A última podcast... Agora eu vou mais o teste de xixi virou gato. A última podcast que eu fiz aqui foi do assunto que eu entendo muito, reprodução humana assistida. Nossa. Ao final a doutora Lívia falou, você está igual o ginecologista. Eu falei, aprendendo. Estou ouvindo e aprendendo, a gente vai ouvindo e vai aprendendo. E a doença celíaca é o quê? Qual é essa? Ela existe? Exatamente. Vem aumentando também. Não sabe se a gente está pesquisando mais ou se realmente ela a incidência aumentada. A doença celíaca nada mais é do que uma reação imunomediada, né? O paciente entra em contato com o glúten e ele faz uma inflamação. E lembrar que a doença celíaca ela não está restrita ao intestino, né? É uma doença que a gente fala também que ela tem uma vasta amplitude de sintomas. Eu já diagnostiquei doença celíaca em paciente que veio avaliar uma esteatose, um jovem, 15 anos de esteatose, não tinha nada. Dermatite petiforme, tem alteração com fertilidade, com enxaqueca. Então é uma doença que ela tem uma abrangência de sintomas gigantescos e tem uma implicação na qualidade de vida do paciente, né? O paciente ele não pode ter contato com glúten, uma coisa importantíssima. Às vezes o paciente, eles me questionam demais. Tem locais que falam que tem alimentação isenta de glúten, mas esses alimentos são guardados no mesmo freezer, eles são usados no mesmo... Gente, é tudo separado, é forno separado, micro-ondas separado, tudo tem que ser separado no paciente com doença celíaca. E a gente ainda tem essa questão de ser muito difícil esse paciente, né? Quando ele recebe o diagnóstico, é muito impactante. É um diagnóstico de restrição. Ninguém quer receber um diagnóstico de restrição alimentar. É delicioso, é aquele negócio que coloca. É delicioso e está em quase tudo. Né? E tem a reação, tem a contaminação cruzada que esse paciente sofre demais. Então, tem a questão do valor da dieta isenta do glúten, que isso, infelizmente, é muito discrepante. Então, o paciente tem uma dificuldade de aderência também pela questão do custo, porque não é uma alimentação barata. Sabe o que a gente me trouxeram? Que tem locais específicos de dieta isenta de glúten, mas que os pacientes têm dificuldade, porque o paciente que não tem doença celíaca, mas que está na moda seguir a blogueira que fala que o glúten é inflamatório, eles acabam com os alimentos. E o paciente que tem doença celíaca fica sem.
Essa blogueirinha, você vê a densidade do peso. A chateação dela, com razão. Olha, inventaram algumas coisas. Inventaram que leite é inflamatório, que glúten é inflamatório, que não sei. Leite é inflamatório. Respirar é inflamatório. Aí eu pergunto, vem cá, leite é inflamatório ou não será? Porque o leite é o produto perfeito para o bezerro. A gente se apostou e também. Ele tem um assunto um pouco diferente do que nós estamos habituados. Mas ele tem proteínas e tem gorduras e tem tudo. O que o leite é defeituoso? É só a proteína do leite da vaca, é o açúcar do leite, é tudo? Ou para quem não tem nem alergia a nada, ele é fantástico e não faz mal nenhum? Ele é fantástico, desde que seja desnatado, né? A gente tem que lembrar da questão da gordura também a partir de uma certa idade. Essa questão de restrição alimentar, hoje é o que a gente mais sofre no consultório. Tem paciente que não tem diagnóstico nenhum e ele sofre com uma restrição intensa porque ele viu na internet que ele tem que restringir o alimento. Primeiro, se você restringe antes da investigação da doença celíaca, vai dar falso negativo. Se você não está se alimentando com glúten, a gente vai precisar usar os anticorpos vão ser negativos. Então, o paciente já vem com a gente com esse estigma e tem muitos pacientes que não se alimentam porque não acreditam que esse alimento realmente é inflamatório. A gente tem uma vasta classificação de intolerâncias. Não existe só intolerância a glúten. A gente sabe que existe intolerância à frutose, intolerância à histamina. Hoje a gente já sabe da alergia à proteína da carne vermelha. Então, o paciente rotular tudo como leite, lactose, eu vou tirar isso da minha vida, eu vou ser saudável para sempre, é uma ficção. Não existe. A gente tem que investigar, realmente é intolerância, a gente vai tratar, a gente tem várias formas de tratamento, a gente tem medicações que vão melhorar essa mucosa intestinal, vão melhorar a questão das enzimas, e tem paciente que faz intolerância secundária à lactose, isso é importantíssimo, ele começa a ter sintomas com lactose, mas na verdade o que ele tem é o supercrescimento bacteriano, é a disbiose. Porque se eu tenho uma inflamação dessa mucosa, eu diminuo essas vilosidades, as enzimas que estão nas vilosidades, elas vão diminuir também. Então o paciente vai fazer uma intolerância secundária, e com o tratamento da disbiose a gente consegue... Existe uma ferramenta que a gente usa muito no consultório, sempre oriento os pacientes a fazerem isso, que se chama diário alimentar. Ele é muito importante e diminui exatamente isso, que é de você fazer uma dieta que é isenta em quase tudo, que é inclusive muito difícil de ser praticada e de ser mantida a longo prazo. Então, quando o paciente ele consegue perceber o que está fazendo mal e fazer essa correlação e documentar isso, facilita muito na consulta. Então, hoje eu comi feijão e em seguida, logo após o almoço, percebi que fiquei com a barriga inchada, que tive esse sintoma de diarreia, então que a minha dificuldade de ir no banheiro, a minha constipação que eu já tenho piora nos dias que eu estou usando ou que eu estou consumindo determinado tipo de alimento. Se ele conseguir fazer essa correlação, ajuda muito. Porque, como a Cíntia mencionou, existem diversas intolerâncias a diversos carboidratos. E a gente identificar esse carboidrato, exatamente, vai fazer toda a diferença. E hoje a gente já tem também, que é o transtorno alimentar restritivo evitativo, que é uma constante do nosso consultório. Era muito comum alguns em pacientes com autismo, né? Algumas outras alterações, mas hoje a gente está vendo uma prática clínica. Os pacientes têm medo de se alimentar e de ter sintomas. E isso tem um impacto social gigantesco. É um paciente que afeta o relacionamento dele com o companheiro, é um paciente que não sai mais de casa porque todo mundo vai perguntar, mas por que você não está comendo? Então, a gente tem um impacto social e econômico, são pacientes que faltam trabalho por conta de sintomas, e a gente está tendo um boom porque o paciente não consegue identificar qual é a real causa, e o paciente falou para mim, eu preferia não precisar me alimentar. Eu só estou bem quando eu estou em jejum. Uma pessoa dessa não consegue viver bem, não consegue produzir, né? E aí acaba retirando glúten, retira lactose, e na verdade ele tem disbiose, ele tem supercrescimento, não vai resolver. Então é importante que você procure um especialista para que você consiga ter um diagnóstico adequado e tratamento. E outra coisa, a gente está falando do glúten, né? Mas existe uma confusão com relação aos sintomas relacionados ao glúten também. Porque nem todo paciente que se sente mal comendo glúten, ele tem a doença celíaca. A gente tem 3 importantes diagnósticos relacionados à ingestão do glúten, que é a intolerância ao glúten, que não vai causar alteração da mucosa do intestino e que a longo prazo não vai aumentar a possibilidade de câncer e de outras complicações. A gente tem a doença celíaca, que aí sim é essa doença que causa essas alterações crônicas. E a gente tem a alergia ao glúten, que é aquele paciente que comeu e ficou todo empolado, teve uma reação cutânea, às vezes teve um edema de glote. Então são 3 doenças diferentes, exatamente. Eu vi essa história de ter medo de comer e não comer, eu tenho medo de comer e engordar. Aqui não tem.
Meu único problema é isso, eu não como tudo que gostaria, porque eu preciso manter um certo shape. Cada dia mais difícil, mas eu estou na luta. E nem deve comer tudo que gostaria, né? Porque, assim, muitas dessas doenças autoimunes, inclusive, estão relacionadas muito com o que a gente come também. E muitas doenças crônicas, esteatose, inclusive a cirrose, né? Relacionada à gordura, à obesidade. Então, assim, a comida, ela tem que ser muito bem escolhida, né? Uma coisa importante, desde a gestação, isso interfere na microbiota da criança. Então, não é só, a gestação, é a introdução alimentar, né? Como que foi feita a introdução alimentar dessa criança. A gente vai puxar o gancho também com a questão da obesidade infantil, que está crescendo de forma, né, acentuada por conta dessa questão de introdução alimentar, dessa alimentação mais multiprocessada, da quantidade de açúcar que a gente está ingerindo na alimentação sem nem perceber. Então, lembrar que tudo isso influencia na microbiota. E hoje a gente já fala que a microbiota intestinal, que a gente chama de flora intestinal, já é a nossa segunda digital. Ela é única em cada indivíduo. E isso tem a ver com todas essas condições, desde quando estava no útero materno. Então, as pessoas, inclusive, uma coisa meio assustadora, tem que fazer transplante de fezes. Mas isso é uma história meio complicada. Mas não vai comer in natura não, gente. Não, até comprimido, mas aí comprimido, não. E bem que naturalmente você escolhe o doador, prepara o doador, colhe, via endoscopia ou via colonoscopia, você ingere. Mas existe isso realmente, inclusive tem algumas doenças que têm uma melhora pragmática. O Clostridium, né? Tipo a colite pseudomembranosa, que você tira com a mão. O que é a colite pseudomembranosa é causada por uma destruição dessa microbiota por um medicamento antibiótico usado. E aí outros crescem no lugar e você precisa realmente fazer outras coisas. A grande maioria vai ser nesse contexto do pós-uso de antibiótico, mas pacientes imunossupressos têm um risco maior de desenvolver essa infecção por essa bactéria, que é o Clostridium, e aí vai levar essa doença que se chama colite pseudomembranosa. E dentre os tratamentos, né, o mais efetivo não é o primeiro utilizado, graças a Deus, e a grande maioria não precisa dele. Mas uma possibilidade de tratamento é você. Vocês não sabem dizer aqui que a gente está recomendando sair comendo. Não é assim. Isso é um tratamento padronizado, recomendado, tem uma sequência, está tudo certinho. Inclusive você pode escolher o doador, precisa fazer uns exames. Não existe todo o protocolo. Saíram os palavrões aqui. SIBO. Supercrescimento bacteriano intestino delgado. SIBO é small intestino. Não só bacteriano overgrowth. Exatamente. O que é o supercrescimento? SIBO também, outro palavrão. É o supercrescimento fúngico. Exatamente. Mas também pode haver. Veja bem. É bom completar fúngico. São supercrescimentos bacterianos ou supercrescimento fúngico. Isso é diagnosticado como? O que é disbiose? Que termos são esses? Como é que funciona? São termos. A gente está super em alta com disbiose pós-Covid, né? A gente sabe que a Covid, como uma inflamação sistêmica, ela também levava a essa... É uma perda desse equilíbrio da microbiota intestinal. Então, no intestino, a gente tem milhares de colônias de bactérias que elas estão lá para nos ajudar. E a gente tem algumas situações em que a gente perde esse equilíbrio. Aumenta o número de bactérias ruins, como diabetes, uso crônico de medicações, Covid, obesidade, né? Pacientes que já fizeram cirurgia do trato gastrointestinal, então pós-bariátrica. Então, esses pacientes têm um risco aumentado para mudar essa microbiota. Eu cresço a população de bactérias ruins em relação à população de bactérias boas e com isso eu perdi o equilíbrio que eu tinha. Então, isso vai agir na questão da permeabilidade intestinal. Eu falo para o paciente, você começa a absorver mais toxinas, mais fungos e não consegue absorver os nutrientes dos alimentos. E eu tenho sintomas sistêmicos. Eu tenho um paciente que vem pra mim falando assim, eu achei que eu tava com depressão, porque é um cansaço extremo, uma falta de energia, uma falta de disposição, tem relação com dor de cabeça, é muita distensão abdominal, excesso de gases, pode ter dor, pode ter enjoo, alterar o padrão do intestino, é mais comum que tenha diarreia, mas a constipação ela também pode vir. E isso tudo está relacionado a essa mudança desse equilíbrio desse intestino. Hoje a gente sabe que o intestino tem uma função crucial em vários outros sistemas. Eu achei tão interessante que eu atendi um paciente recente, paciente idoso com fibrose atrial. Ele tinha uma arritmia que fazia chover a troco, né? E ele tinha tido 4 AVCs. E usando anticoagulante, ele permanecia fazendo evento cardioembólico. Aí o neuro me encaminhou, o paciente tinha supercrescimento bacteriano, ou seja, ele não conseguia absorver a medicação da forma adequada, por isso que o anticoagulante não conseguia fazer efeito.
Aí eu parei para pensar, olha a imensidão disso. Claro. Quando que a gente já parou para pensar num paciente que tem uma arritmia, que está fazendo um caso de acidente vascular cerebral, ele está relacionado, ele não está recebendo a medicação por conta da mudança do padrão de absorção. Então abre assim um leque gigante para que a gente repense. Tem muita gente que não acredita que a desbiose exista, né? Mas hoje a gente tem explicações robustas que conseguem mostrar pra gente na prática que tem o paciente uma resposta muito boa. E assim, nós ainda somos muito jovens e muito, de maneira geral, inexperientes com relação ao supercrescimento bacteriano e à desbiose. Então isso que a gente está fazendo hoje, o podcast de hoje, daqui a um ano, muito provavelmente muita coisa mudou. Porque é uma área que vem... medicação nova. É uma área que vem em um crescimento absurdo exponencial. Exatamente. E assim, falando em diagnóstico, a gente tem um exame que ainda não é disponível, não está disponível no rol da ANS, não está disponível nos serviços públicos, então é um exame feito particular, que é o teste respiratório. E de padrão ouro, que a gente, graças a Deus, não faz, porque é muito invasivo, mas seria, no mundo ideal, a melhor forma de diagnosticar é a biópsia do local específico do intestino para a gente contar, de fato, a unidade, quanto de bactéria tem naquela topografia. E muito por conta da dificuldade do diagnóstico, a gente faz também dentro da gastroenterologia, o que a gente já comentou aqui, que são os tratamentos empíricos, que se a doença envolve o supercrescimento bacteriano, a quantidade de flora bacteriana ruim aumentada, o que a gente vai fazer é diminuir isso, e é através do uso do antibiótico. Então a gente tem algumas opções diferentes de antibióticos usadas nesse contexto, e o tratamento vai envolver isso aí, é diferente da desbiose. E tão importante quanto a gente falar de antibiótico, a gente falar da manutenção de uma flora bacteriana saudável. Por quê? Porque a doença ela pode ser cíclica. Então, agora eu estou com supercrescimento bacteriano, fui tratada, mas vou sair daqui e vou comer uma coisa, um fast food, vou manter, né, uma alimentação ruim. Então, meu supercrescimento daqui a alguns meses vai voltar também. Então, precisa haver esse cuidado contínuo com relação ao intestino, exatamente, para que isso não fique retornando. Mas falando um pouquinho sobre o teste respiratório, é um teste indolor, não tem coleta de sangue. O paciente ele precisa fazer um preparo nas 24 horas que antecedem o teste com alimentação não fermentativa, né? Faz esse exame em jejum. O nome parece lactose, mas a gente usa o substrato, que é a lactulose, que não tem nada a ver com a lactose, é um açúcar que não é absorvido, e nada mais que a gente vai avaliar a evolução desse açúcar pelo trato gastrointestinal e onde que isso vai fermentar. O que a gente considera fisiológico, que é normal, é que isso aconteça após 90 minutos de exame. Então, com 1h30, essa curva tem que subir. Se isso acontecer antes de 90 minutos, esse paciente tem colônias de bactérias no intestino delgado. Mas é importante, eu sempre falo, a gente não analisa uma tabela, um gráfico sozinho. Esse paciente teve ou não sintomas, esse paciente ele teve diarreia. Se for um paciente que tem um trânsito intestinal lento, essa curva só vai subir depois. Então, tudo isso é preciso para que eu consiga soltar um laudo com um valor bom para esse paciente, porque eu preciso avaliar todas essas variáveis. Perfeito. Um paciente diabético, por exemplo, né, que vai ter esse trânsito intestinal um pouco mais lento, então isso tem que ser ponderado. E existem medicações que precisam ser suspensas para fazer o exame, né? Então lembrar aí do antibiótico, exatamente, também, probióticos pelo menos 7 dias a gente precisa suspender. O paciente precisa restringir alguns alimentos, porque eles mais me queixam é a suspensão do café, de minha abstinência de café. 24 horas sem café não dá pra saber. Não, deixa eu estudar, gente, é tranquilo. Pra fazer o diagnóstico de desbiose, eu não tô assim, mas você não café e farinha, não pode descer. Não, isso é biscoito. Policlínica Sagrada Família, nossa especialidade é você. Estamos aqui hoje no podcast que talvez as informações são tantas que a gente até se perde um pouco, mas estamos contando aqui com informações precisas. Nós estamos conversando aqui sobre teoria aplicada à prática. Duas colegas aqui, a doutora Marina Lobo e a doutora Cíntia Fogaça, que são experientes, conhecem e sabem o que falam. Vejam que todo o tempo a conversa vai e volta e elas voltam ao mesmo lugar. Você não vai ser só tratado, não vai só tomar rifaximina, que é a bola da vez, né? Hoje é rifaximina 14 dias e trata o SIBO. Vou tomar e tá beleza? Não, você precisa ir ao médico, você precisa conversar, precisa ser entrevistado.
Precisa ser feito um diagnóstico, precisa ser feito, realmente é isso, é o supercrescimento bacteriano. E muitas vezes o tratamento não é um ponto final. Ele é o tratamento medicamentoso, ele é um ponto importante. Mas você precisa se cuidar. É importante que o paciente entenda, às vezes as conversas de médicos são muito parecidas, que sempre falam em cuidar, fazer dieta, fazer atividade física, mandam não fumar, se beber pouco, eventualmente. Mas é isso, você tem que fazer a sua parte, não só confiar no medicamento, que é fantástico, que resolve, mas que tem que ser principalmente bem indicado, dentro de um contexto de uma queixa clínica, de um exame físico e de um exame complementar bem indicado, bem realizado, que ele complementa. Exame complementar, a gente é complementar. Complementa o raciocínio. O médico já sabe. A nossa proctologia não é diferente de outras áreas. Muitas vezes, quando o paciente senta no consultório, nos primeiros 10 segundos, você sabe tudo que ele tem, tudo que você vai prescrever e como ele vai estar daí a 1 ano. Mas você precisa ouvir durante meia hora, porque senão fica sem graça. Faz parte. Isso faz parte. Isso não são todas as doenças, claro, mas tem algumas que você conhece pelo caminhar. O próprio estado de emocional que a pessoa se apresenta. Isso aqui deve ter uma gastrite nervosa. E muitas vezes síndrome de muitas vezes nós precisamos de um tratamento multidisciplinar. Aquela doença síndrome irritável, você precisa de uma ajuda de um psicólogo, precisa de uma ajuda de um psiquiatra. Por vezes, são gatilhos que estão desencadeando aqui. E o que é síndrome de intestino irritável? Eu já gosto de usar umas palavras difíceis. É irritável com todo mundo? Depende, né? Depende do quê? Quão ruim esteja a doença. A síndrome do intestino irritável, a gente fala que é um diagnóstico que traz uma certa angústia para o paciente, porque ele quer fazer um exame que vai dar positivo e que vai fechar o diagnóstico, que a gente não tem. Porque é um diagnóstico de exclusão. Então, eu preciso ter alguns critérios de Roma para fechar. Esse paciente precisa ter dor abdominal, esse paciente precisa ter alteração do padrão das fezes, melhora da dor após a evacuação, mas é um paciente que eu tenho que afastar outros diagnósticos, né? Então, é um diagnóstico de exclusão, mas tem total relação com a questão da ansiedade, com a questão de como está o humor desse paciente, que fator gatilho. O paciente, ele chega pra gente, ele traz. Eu fui fazer uma prova, fiquei estressado, comecei a ter diarreia. Eu mudei de cidade, mudei a minha rotina. Ele consegue identificar. E eu trago esse paciente. Eu não trago síndrome do intestino irritável sem levar esse paciente para o psicólogo. Ele precisa entender o que é fator gatilho. E aí, o autoconhecimento que ele traz, ele já chega pra mim nas outras crises mais centrado. A forma que ele senta na cadeira, que pra mim já é diferente quando ele consegue entender o que é síndrome do intestino irritável. Tem pacientes que se desesperam quando a gente coloca, né, essa possibilidade, que fala, então é coisa da minha cabeça? Não é coisa da sua cabeça, né? A gente sabe que a gente precisa tratar causa e consequência, eu preciso tratar a quantidade de estímulo que está saindo, é como se a gente tivesse com esses transmissores todos desregulados e esse paciente começa a ter dor com coisas que a gente não causaria nada dele, é uma bomba atômica explodindo, literalmente. Então é um diagnóstico difícil porque não tem um teste que eu vou fazer que vai dar positivo, que eu vou fechar o diagnóstico. Eu preciso excluir várias intolerâncias, eu preciso excluir outras causas, eu preciso excluir câncer num paciente que começa a ter dor abdominal, né? Se a gente tiver outros critérios e outros sinais de alarme. Mas é um paciente que, a partir do momento que eu tenho síndrome do intestino irritável, eu tenho síndrome do intestino irritável para sempre. Ele pode passar períodos assintomáticos, mas esses sintomas, quando houver um fator gatilho, intoxicação alimentar, mudança na rotina, esses sintomas vão retornar. E aí vai entrar um importante conceito, também novo, e que a gente vem falando cada vez mais, que é a regulação do eixo cérebro-intestino, né? Então, como a Cíntia mencionou, isso não quer dizer que a doença ela não exista, quer dizer que anatomicamente a gente não consegue ver com os exames que a gente tem disponível. Mas existe essa desregulação desse eixo, existe também fator relacionado à microbiota. Então, esse paciente não tem a população bacteriana adequada para não ter sintomas. Então, tudo isso junto vai desencadear os sintomas que podem ser desde constipação, a diarreia, envolvendo sempre a dor abdominal. Ana Lacarotti nos acompanha. Muito obrigado por nos acompanhar. Muito bacana esse bate-papo. Também estou gostando. Estou aprendendo muito. Nós também. A síndrome do intestino irritável, às vezes a pessoa fica irritada com o diagnóstico, porque é comum, quando o paciente tem um sintoma, que ele faça um exame e queira ver o exame alterado. Mas eu fiz exame de fezes, deu normal. Eu fiz endoscopia, deu normal. Eu fiz tomografia, deu normal. Aí no final você tem que virar para ele, olha, bom, agradeça primeiro que deu tudo normal. Entenda que você tem uma doença que a gente não tira com a mão, que faz parte do tratamento multidisciplinar e você precisa participar do tratamento. Perfeito. Porque às vezes o que o paciente quer, eu também gostaria de ter para oferecer, acho que todo médico gostaria, de ter uma cápsula mágica
tome esse comprimido e fique bom durante 20 anos. Mas isso não tem, né? Isso mesmo. E uma coisa importante, doutor, que às vezes o tratamento envolve essa questão da modulação da dor, da modulação do eixo, com medicações que comumente a gente usa para tratar depressão. E isso dá uma confusão para o paciente. Exatamente. Mas essa medicação não é para depressão, por que eu preciso? E os moduladores de dor, os moduladores que nós usamos dentro da gastroenterologia, eles são dessa classe, mas não são usados exclusivamente para dose também. Para tratamentos como depressão, ansiedade. Então nós pegamos os efeitos relacionados à modulação da dor e pegamos inclusive os efeitos colaterais, porque às vezes é uma medicação que constipa, então já me ajuda para aquele paciente que tem diarreia. Ou o inverso, é uma medicação que solta mais. Então, isso já me ajuda para aquele paciente que tem dificuldade de ir ao banheiro. Então, é um tratamento que envolve diferentes aspectos. Lembrar que esses pacientes, eles tendem a responder às emoções com o trato gastrointestinal. Então, eu já tive paciente que eu só consegui ter melhora quando eu encaminhei esse paciente para fazer o curso de teatro. Ele conseguiu expressar no teatro, aprender a expressar as emoções e ele teve uma melhora. Soltar os monstros. De paciente que só melhorou com a acupuntura. Não é só medicação. É a primeira coisa que eu faço com o paciente. Você não vai tomar remédio a vida toda e não é o remédio que vai fazer o tratamento sozinho. E talvez até alguns conceitos, que muitas vezes o paciente, ele está com tanto sintoma, tem medo da gravidade. Será que eu vou ver? Essa doença não vai lhe matar. Você não vai lhe matar de raiva. De tanto que você vai sofrer, mas você não vai morrer de seu intestino irritado. Porque é uma tranquilidade da vida, né? Eu sinto tudo, mas você não tem nada orgânico, nada diagnosticável por exame de laboratório, nem visto em algum exame de anatomia ou de estudo de mucosa. Mas não quer dizer que você não tem nada. Você tem uma doença que tem um tratamento, que tem que passar por anamnese, exame físico, pela entrevista, e aí entra o profissional realmente habilitado a somar todas as suas informações, fazer um compilado, dizer o que você tem e aí recomendar o seu tratamento. Perfeito. Aqui estava na minha lista perguntando sobre o intestino irritável, mas já saiu. Já está testando a minha lista. Minha letra é de médico, nem eu entendo. Bom, minha gente, o bate-papo está realmente, como diz Ana Lacarotti, fantástico. Nós demoramos em média 1 hora a nossa conversa aqui. Acho que abordamos temas importantes da gastroenterologia. Fico feliz. Prevalentes, está na 40%, né, das pessoas que têm algum sintoma gastrointestinal tem uma doença funcional, não é isso? Olha, alguma outra informação. O que é doença funcional? É justamente uma doença que você não tem um diagnóstico anatômico, bioquímico, laboratorial. Isso fala-se de quase a metade das pessoas. Não é que você não tenha uma doença, você tem, só que o diagnóstico não vai ser do jeito que você quer. Aí falamos de 2 delas, né, da gastrite nervosa e da questão da desbiose, da síndrome irritável, exatamente. Essas são coisas que têm tratamento, têm diagnóstico, você precisa procurar um profissional que entenda. Aqui nós temos 2 profissionais que tem aqui na clínica, que muito honra a Policlínica Sagrada Família contar com essas 2 profissionais que estão aqui no dia a dia, desenvolvendo seu trabalho em consultas, em endoscopias, quando indicadas. Você precisa fazer uma por semana, não vai melhorar o seu tratamento. Às vezes você precisa fazer várias, mas se precisar. Às vezes não precisa fazer todo dia, não é um exame isento de risco, é necessário. Nós temos aqui aparelhagens que estão dentro de um aceitável, está tudo dentro do correto. Agora precisa ter realmente a entrevista, a consulta. Aqui deixar as doutoras para que façam suas considerações finais. A gente está encerrando a sexta-feira, sextou, né? A gente precisa ir para casa. Eu acho que uma mensagem importante hoje, que vai além da gastro, em qualquer área da medicina, é a necessidade da consulta médica, do paciente entender que não é perder tempo. Hoje é muito comum, por conta que a gente está muito corrido, a gente quer coisa instantânea, então deixa eu mandar no WhatsApp o resultado do exame e aí você avalia. Eu não recebo o resultado do exame pelo WhatsApp sem examinar o paciente, né? Eu já tive paciente que veio para mim com epigastralgia, era um paciente que estava infartando. Então, é pra gente entender a necessidade da consulta médica. A gente banalizou muito a consulta médica. Ou então manda assim, manda o pedido dos exames que eu já vou pra consulta com o resultado. Eu vou pedir o que se eu não te examinei? Se eu não sei o que eu tô procurando, como eu vou pedir? Doutor, eu quero tudo. Exatamente, não existe essa receita de bolo, não existe essa questão de fazer 120 exames pra saber se meu molibdênio tá baixo, que isso vai melhorar a minha saúde. Medicina é prática. Eu falava com meus alunos que eu preciso ouvir, eu preciso sentir o paciente, e isso acontece durante a consulta.
Então, a consulta ela é essencial. Os exames complementares, eles vão ser solicitados conforme a necessidade, conforme o que a gente acha. A gente é detetive, médico é detetive. Eu preciso entender, eu preciso formular uma hipótese diagnóstica, a partir dessa hipótese eu vou solicitar os exames complementares. E outra coisa importante, o paciente precisa querer se tratar e ele é parte central do tratamento. Eu posso prescrever a melhor medicação, mas se esse paciente não confiou em mim, se esse paciente não entendeu a necessidade, não entendeu o diagnóstico dele, isso não vai funcionar. Ele é parte central, ele é peça central do tratamento. Perfeito. Acho que para finalizar, primeiro agradecer o convite, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês dois. Para mim, isso é muito importante, foi uma noite, sem dúvida, muito enriquecedora. E eu acho que é importante que o paciente entenda que nós somos seres individuais e únicos. Então, é diferente uma sensação de empachamento, uma sensação de distensão abdominal em Cíntia e em Marina. Em Cíntia pode ter um diagnóstico e em outro. Então, não é porque a minha irmã foi naquele médico e foi prescrito isso que vai funcionar para mim também. Então, lembrar sempre da individualidade de cada um, porque isso só vai ser identificado, só vai ser tratado de maneira assertiva em consultório. Então, acho que é isso. Eu nem agradeci, obrigada. Eu que agradeço, para nós é uma honra aqui da Policlínica Sagrada Família poder contar com o profissionalismo das doutoras que abrilhantaram aqui a discussão, a conversa. A doutora Cíntia falou no final aqui mais um tema sensível, que é a questão dos exames. Dosagem do molibdênio. Olha, isso é uma brincadeira que a gente usa no dia a dia, porque o médico, quando ele pede um exame, ele precisaria saber pelo menos para que ele está pedindo. E às vezes a gente vê pessoas de resultado, exatamente. Para que significa isso aqui? Será que eu preciso pedir toda a tabela periódica de cima até embaixo e voltar aí e vir? Eu preciso ter uma lista enorme de exames. Se para cada exame que você pede, se não tiver um motivo muito justo, exceto exames talvez mais simples, mas mesmo assim tem um motivo. Eu preciso pedir glicemia para todo mundo ou só alguém que tem sintoma ou porque tem mais de 40 anos? Eu preciso fazer dosagem de tudo para todo. Dosagem hormonal, então, dosagem de testosterona em mulheres. Né? E está baixo. Deu baixo, vai fazer o que agora? Você vai dar testosterona? Qual é a sua intenção? O que você está pensando? Ou seja, tem um racional que ele está dentro da descrição médica, dentro da sugestão, e por vezes ele precisa de muitos exames. O paciente tem uma disfunção hepática grave, talvez ele precise de muitos exames, mas não é uma dorzinha pigaça. Você precisa fazer exame de cima até embaixo. Não tem uma receita de bolo pronta para todo mundo, né? Me manda o pedido dos exames quando eu for na consulta. Mas eu vou pedir o quê se você não foi examinado ainda? Eu estou procurando o quê nos seus exames? Não existe uma receita pronta para todo mundo, gente. Nem de medicação, nem de diagnóstico, nem de exame complementar. Nós entramos num tema que é a iatrogenia. Então, uma consulta bem feita e uma consulta individualizada, uma seleção de exames individualizados envolve, inclusive, diminuir iatrogenias, porque menos exames serão pedidos, menos remédios serão usados, menos diagnósticos, às vezes, errôneos ou equivocados serão feitos, entendeu? Então, às vezes, eu acho um resultado de exame, a gente vê muito na gastro, a solicitação de marcadores tumorais, de pacientes que não têm indicação, por exemplo, de fazer marcador tumoral. Né? Exatamente. Então, às vezes, o paciente chega no consultório com um marcador alterado e a gente faz uma investigação gigantesca para não encontrar nada. E ele vai continuar com aquela preocupação porque o marcador dele veio alterado. Então, isso precisa ter muito cuidado em todos os anos. Os detalhes são tantos, essa história de marcador tumoral, isso é cansativo. Sim. A pessoa pede um marcador, mas sabendo que o marcador tumoral ele é basicamente usado para a pessoa que tem diagnóstico de câncer. Então, ele serve para quem tem diagnóstico suspeita, né, por outro motivo. Após o tratamento, você saber como é que está a evolução, se tem uma recidiva. A gente vê pacientes que com pedido de CA19, sem não sei o que. De rotina. De rotina. E o paciente começa a internalizar que ele precisa fazer aquilo todo ano. Aí quando ele vai na sua consulta, ele fala, mas você não vai pedir o CEA? Qual que é a indicação de pedir o CEA? Não, porque o médico passado pediu. São coisas que a gente precisa quebrar, a gente precisa tirar isso. Muitas vezes até o paciente chega no consultório, isso acho que acontece com todo mundo, chega um monte de exame, você pergunta o que ele sente e fala, bota os exames. Mas o que você sente? Eu fico com aquela pergunta meio besta assim, o paciente quer mostrar a tomografia, os últimos exames, mas eu gostaria de saber. Às vezes eu pego o exame, você está mandando 20 cabeça para baixo, podemos conversar, eu preciso saber, pelo menos tentar
tentar formatar uma ideia para saber se aquele exame era necessário ou não, e depois sim, até para não contaminar o seu raciocínio. Exatamente. Não ficar tendencioso com o diagnóstico prévio. Você tem que lembrar do Porto, que é um livro clássico de propedêutico, que tem um negócio chamado anamnese, tem uma regra. A anamnese, lá na faculdade, eu falo na universidade, eu falo tudo isso. A anamnese é uma redação. O dia que você fez pré-vestibular, estudou redação, você estudou só para saber fazer anamnese. A diferença que tem é que é uma redação com regras. Ela não é introdução, desenvolvimento e conclusão, igual é aquela redação lá no vestibular. Ela é uma regra que você pode aquecer a queixa do paciente, depois chegar essa queixa, história da moléstia atuante, você desenvolve a queixa, depois vem os antecedentes, o que você já fez no passado, você tratou, sua família tem tal doença, o que você faz de hábito de vida, você fuma, você bebe, pratica atividade física, aí você vai formando uma ideia. E no final da anamnese você abre uma primeira chave que é suspeita diagnóstico ou diagnóstico claro. E depois tem uma segunda chave que é conduta diagnóstica ou terapêutica clara. Porque muitas vezes você fecha com a conduta terapêutica no final. Então isso passa pelo médico. E é preciso você fazer a entrevista. E o médico precisa te entrevistar. Sentar pacientemente. E é isso que a nossa Policlínica Sagrada Família está se propondo a trazer. Profissionais de excelência, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado a vocês que nos acompanharam. Policlínica Sagrada Família, nossa especialidade é você. Voltamos outro dia com outro podcast, talvez tão maravilhoso quanto... Acho difícil, porque além de tudo, a simpatia das doutoras aqui é muito grande. Muito grato por nos acompanhar. Uma boa noite a todos. Boa noite.